Carlos era um policial aposentado, acostumado a ver o lado sombrio da humanidade, mas nada o preparou para o que aconteceu naquela tarde de domingo. Como de costume, ele foi visitar o túmulo de sua mãe, uma tradição que mantinha desde que ela havia partido. No entanto, ao chegar ao cemitério, percebeu algo estranho. Um homem desconhecido estava ajoelhado diante do jazigo, segurando uma foto antiga e chorando silenciosamente. A cena despertou seu instinto policial. Quem era aquele homem? Por que ele estava ali? Algo não parecia certo. Seu coração acelerou. Por mais que estivesse acostumado a lidar com mistérios e investigações, aquele momento o deixou inquieto. Ele decidiu observar um pouco antes de se aproximar. O homem parecia muito emocionado, como se estivesse prestando homenagem a alguém que havia perdido. Mas ele não fazia parte da família. Carlos conhecia todos os parentes e amigos de sua mãe. Aquele estranho não era um deles. Com cautela, ele respirou fundo e tomou uma decisão. Precisava confrontá-lo e descobrir a verdade. O que ele ouviria a seguir mudaria sua vida para sempre. Carlos sempre foi um homem de princípios. Desde jovem, escolheu a profissão de policial para proteger os inocentes e garantir a justiça. Durante anos, patrulhou as ruas, enfrentou criminosos e viveu situações que poucos suportariam. Mas, além de seu trabalho, havia uma pessoa que sempre o inspirou: sua mãe. Uma mulher forte, bondosa e cheia de compaixão que o criou sozinha depois que seu pai os abandonou. Ela sempre lhe ensinou o valor da honestidade e da empatia, mesmo quando a vida se mostrava cruel. Depois de tantos anos dedicados à polícia, Carlos se aposentou, mas nunca deixou de visitar sua mãe, mesmo após sua morte. Todos os domingos, religiosamente, ele levava flores ao cemitério e ficava alguns minutos em silêncio, refletindo sobre a vida. Aquela rotina lhe trazia paz. No entanto, naquele dia, a presença do estranho que chorava sobre o túmulo de sua mãe quebrou completamente essa tranquilidade. Algo estava errado, e Carlos sabia que precisava descobrir o motivo daquela visita inesperada. Carlos permaneceu parado por alguns segundos, observando atentamente o desconhecido. O homem parecia tão concentrado em sua dor que nem notou sua presença. A cena era intrigante. Porque alguém que ele nunca havia visto antes estava ali, lamentando diante do jazigo de sua mãe. Sem conseguir conter a curiosidade, ele se aproximou lentamente, tentando não assustá-lo. O homem segurava uma fotografia envelhecida nas mãos trêmulas. A imagem parecia ser antiga, talvez de décadas atrás. Isso aumentou ainda mais o mistério. Carlos pigarreou, tentando chamar a atenção do estranho. O homem ergueu o olhar lentamente, e sua expressão demonstrava surpresa e um certo temor. Seus olhos estavam vermelhos, visivelmente abalados. Carlos manteve a postura firme, mas sua voz saiu controlada. Com licença, quem é você e o que está fazendo aqui? O desconhecido hesitou. Parecia estar reunindo forças para responder. Depois de um longo suspiro, ele murmurou: eu precisava vir. Eu devo isso a ela. Essas palavras fizeram um arrepio percorrer a espinha de Carlos. Algo estava acontecendo ali. Algo muito maior do que ele poderia imaginar. O tempo na polícia ensinou a Carlos a identificar mentiras, detectar comportamentos suspeitos e perceber quando alguém escondia algo. E tudo em relação àquele desconhecido gritava mistério. A maneira como evitava contato visual, o jeito hesitante ao falar, a fotografia antiga. Carlos sentiu que aquela história estava longe de ser simples. Ele observou os detalhes. O homem vestia roupas simples, mas bem cuidadas. Seus olhos demonstravam uma mistura de tristeza e receio. Carlos respirou fundo. Ele não era mais um policial em serviço, mas o velho instinto de investigação nunca o abandonou. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Você conhecia minha mãe? Perguntou, sem desviar o olhar. O homem abaixou a cabeça e respondeu com um tom de voz quase inaudível. Mais do que você imagina. Carlos sentiu um nó na garganta.
Aquilo não fazia sentido. Ele conhecia toda a história de sua mãe, ou pelo menos achava que conhecia. O que aquele homem sabia que ele não sabia? Carlos decidiu ir direto ao ponto. Ele cruzou os braços e perguntou de maneira mais firme: se você conhecia minha mãe, por que nunca apareceu antes? E o que significa essa foto? O homem respirou fundo. Parecia nervoso, mas determinado a dizer algo que estava guardado há muito tempo. Ele olhou para a fotografia e finalmente respondeu: porque eu não sabia se teria coragem. Carlos sentiu o coração acelerar. O homem hesitou por um momento antes de continuar. Eu devo minha vida à sua mãe. Ela me salvou de uma forma que você nem imagina. As palavras ecoaram na mente de Carlos. Ele sentiu um misto de curiosidade e receio. Afinal, o que sua mãe tinha feito de tão importante para um desconhecido? Carlos sentiu seu peito apertar. O que aquele homem queria dizer com "sua mãe me salvou"? Ele encarou o desconhecido com desconfiança, esperando uma resposta mais concreta. O homem respirou fundo, segurando a fotografia com firmeza e disse: há muitos anos eu era apenas um garoto perdido, sem família, sem casa, sem esperança. Sua mãe foi a única pessoa que olhou para mim e me estendeu a mão. A mente de Carlos ficou em turbilhão. Ele conhecia a bondade da mãe, mas nunca ouvira falar dessa história. Como um policial experiente, ele sabia quando alguém estava mentindo, mas a dor e a emoção no olhar daquele homem eram reais. Ela me deu uma segunda chance, continuou o desconhecido, e eu nunca pude agradecê-la como deveria. Carlos sentiu uma mistura de emoções. De um lado, a dúvida e a surpresa. De outro, o desejo de entender toda a verdade. Ele se manteve firme, mas seu coração começou a pesar. Se você deve tanto a ela, então está na hora de me contar tudo. O homem assentiu e, com a voz embargada, começou a revelar uma história que mudaria tudo. O desconhecido se apresentou como Roberto e começou a contar sua história. Décadas atrás, ele era um jovem de rua, sem família, sem perspectiva, sobreviveu como pôde, dormindo em praças e pedindo esmolas. Um dia, faminto e desesperado, tentou furtar comida de um mercadinho, mas foi pego. O dono, furioso, ameaçou chamar a polícia, mas antes que isso acontecesse, uma mulher interveio. Foi sua mãe, disse Roberto com lágrimas nos olhos. Ela convenceu o dono a não chamar a polícia. Pagou pela comida e, em vez de me julgar, perguntou o que eu precisava. Carlos ouvia tudo em silêncio. Sua mãe sempre foi uma mulher generosa, mas ele nunca soube que tinha ajudado alguém a esse ponto. Roberto continuou. Ela não apenas me alimentou, ela me ofereceu abrigo, me deu roupas, conseguiu um emprego para mim em uma oficina e, mais importante, me tratou como um ser humano. Carlos começou a sentir um nó na garganta. Como podia não saber dessa história? E por que sua mãe nunca havia mencionado isso? Carlos começou a perceber que sua mãe guardava segredos que ele jamais imaginaria. Roberto explicou que depois de receber ajuda, tentou seguir a vida, mas a vergonha e o medo de falhar de novo o impediram de manter contato. Eu achava que não era digno da bondade dela, confessou. O tempo passou e a vida de Roberto tomou um rumo melhor, mas ele sempre carregou essa dívida no coração. Quando soube que a mãe de Carlos havia falecido, sentiu um enorme remorso por nunca ter agradecido da forma certa. Desde então, venho aqui todos os anos, no aniversário de falecimento dela, revelou, para pedir perdão, para agradecer, para honrar a mulher que me deu a chance de ser alguém. Carlos, que até então tentava manter a postura firme, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mãe nunca mencionou essa história. Talvez porque não esperava reconhecimento. Talvez porque ajudar os outros era algo tão natural para ela que nunca achou necessário contar. A revelação de Roberto fez Carlos refletir sobre quem sua mãe realmente foi. Ele sempre soube que ela era uma mulher generosa, mas nunca imaginou que suas ações tivessem um impacto tão profundo. Roberto descreveu os momentos que passou na casa dela. Ela nunca perguntou sobre meu passado, nunca quis saber os erros que cometi.
Apenas me deu um prato de comida e me olhou como se eu fosse alguém que merecia uma nova chance. Carlos lembrou das vezes em que sua mãe lhe dizia que todos mereciam ser tratados com dignidade. Na época, ele nunca deu tanta importância a essas palavras. Mas agora, vendo o impacto que ela teve na vida de um completo desconhecido, tudo começou a fazer sentido. Se não fosse por ela, eu provavelmente estaria morto ou preso, disse Roberto, sua voz trêmula. Ela salvou minha vida e eu nunca tive a chance de dizer isso a ela. Carlos sentiu um nó na garganta. Sua mãe havia mudado a vida de um homem, sem nunca esperar nada em troca. O mais impressionante para Carlos era perceber que a bondade de sua mãe não era movida por reconhecimento. Ela nunca contou essa história para ninguém, nunca buscou crédito, apenas fez o que achava certo. Roberto explicou que todos os anos ele vinha ao túmulo dela para agradecer, mas sempre com receio de encontrar alguém da família e ser questionado. Eu não sabia como você reagiria, admitiu. Mas hoje, quando te vi se aproximando, percebi que era hora de contar a verdade. Carlos olhou para o homem diante dele e percebeu algo inesperado. Gratidão genuína. Roberto não queria nada. Apenas queria honrar a memória daquela mulher que para ele foi um anjo. E naquele momento, Carlos sentiu algo diferente. O peso do mistério se transformou em algo mais leve. Sua mãe havia partido, mas sua bondade ainda ecoava no mundo. Carlos ficou parado, digerindo cada palavra. A revelação de Roberto mudou completamente sua percepção sobre sua mãe. Ele percebeu que a mulher que o criou, a quem ele sempre admirou, era ainda maior do que ele imaginava. Sua mãe não apenas criou um filho sozinha, mas também estendeu a mão para aqueles que ninguém mais enxergava. Ela fez isso sem esperar nada, sem contar para ninguém, apenas porque era a coisa certa a se fazer. Carlos sentiu um orgulho imenso, misturado com um arrependimento por nunca ter perguntado mais sobre a vida dela. Quantas outras pessoas ela teria ajudado sem que ele soubesse? Roberto olhou para ele com um sorriso tímido. Eu só queria que você soubesse. Sua mãe foi uma pessoa incrível. Carlos respirou fundo. Eu sei, respondeu. Agora eu sei. Mas se quiser que eu continue com os últimos tópicos, me avise. Carlos sempre viu sua mãe como uma mulher forte e amorosa, mas agora sua visão sobre ela havia se ampliado. Ela não apenas foi uma mãe dedicada, mas também uma pessoa que fez a diferença na vida de desconhecidos, sem nunca buscar reconhecimento. Ele olhou para Roberto e sentiu algo que não esperava: respeito. A princípio o via como um intruso, alguém que não deveria estar ali. Mas agora percebia que aquele homem era, de certa forma, parte do legado de sua mãe. Carlos se perguntou quantas outras histórias sua mãe teria guardado. Quantas pessoas ela teria ajudado sem que ninguém soubesse. Aquele encontro abriu seus olhos para um lado da mãe que ele nunca havia enxergado completamente. Com um suspiro profundo, ele olhou para o túmulo e murmurou: Eu nunca soube disso, mãe. Mas agora eu entendo. Você sempre foi maior do que qualquer palavra poderia descrever. Roberto, ao seu lado, concordou com um leve aceno de cabeça. Ambos ficaram em silêncio por alguns instantes, honrando a memória daquela mulher extraordinária. Carlos refletiu sobre como pequenos atos de bondade podem mudar vidas. Sua mãe não era uma heroína no sentido tradicional, mas para Roberto ela foi um verdadeiro anjo. Ele pensou em quantas pessoas passam pela vida sem perceber o impacto que suas ações podem ter nos outros. Às vezes, um simples gesto pode ser a diferença entre o desespero e uma nova chance. Enquanto olhava para o túmulo de sua mãe, Carlos sentiu um novo tipo de saudade, não apenas da mulher que o criou, mas da pessoa incrível que ela foi para o mundo. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Sua mãe não estava realmente ausente. Ela vivia em cada pessoa que ajudou, em cada gesto de bondade que espalhou pelo mundo. Carlos olhou para Roberto e, em um impulso inesperado, colocou a mão em seu ombro.
Minha mãe nunca te abandonou, disse, e agora você também faz parte da nossa família. Roberto arregalou os olhos, surpreso. Ele nunca esperou uma aceitação tão genuína. Sua intenção nunca foi pedir nada, apenas contar a verdade e honrar aquela mulher. Mas ouvir aquelas palavras fez seus olhos se encherem de lágrimas novamente. Os dois homens trocaram um olhar de compreensão e respeito. Ali, naquele momento, duas histórias se conectavam. A de um filho que descobriu uma nova face de sua mãe e a de um homem que finalmente encontrou a paz em sua gratidão. Eles se despediram, mas algo havia mudado. Não era apenas um adeus. Era o início de uma nova forma de enxergar o passado, de valorizar as pequenas ações e de entender que um simples ato de bondade pode transformar vidas para sempre. Essa história nos ensina algo poderoso. O bem que fazemos pode ecoar por toda a eternidade. Você já presenciou ou viveu algo assim? Um gesto de bondade que mudou vidas? Compartilhe sua história nos comentários. Se essa história te tocou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui, sempre trazemos histórias que fazem você refletir sobre a vida. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, o maior impacto que podemos ter no mundo é através da bondade que espalhamos, mesmo quando ninguém está olhando.